Uma das coisas mais dolorosas que se tem ao ser autista e altas habilidades, neurodivergente, é a invalidação. Desde que eu me conheço por gente, eu tenho dor nas costas. Junta com a minha mediunidade, que também tem a ver. Que eu não trabalhava isso quando eu era criança, né? Que eu fui começar a trabalhar minha mediunidade aos 14 anos, me desenvolver. Então, sempre senti muitas dores. Sempre senti muito cansaço, fadiga crônica. Então, assim, festinha de escola no final do ano, eu nunca fui. Acho que eu fui em uma ou duas no máximo. Porque eu tava cansada e eu queria dormir. A alegria da minha vida era acordar e pedir pra minha mãe pra eu faltar. E ela deixar. E eu fui muito criticada por isso. Porque os meus amigos estavam todos nos rolê, nas festinhas, nos bagulho, e eu sempre cansada querendo dormir. Então eu sempre fui chamada de preguiçosa. Isso é um trauma muito grande pra mim, uma ferida que quando alguém se aproxima de querer me criticar exatamente por conta disso, de achar que eu tô fazendo corpo mole, que eu tenho que dar a volta por cima, que eu tenho que fazer mais do que eu já faço, aciona a minha ferida. Quando o trauma é acionado, você revive a mesma dor, com a mesma intensidade, quando abriu a ferida. Então vamos supor que você tomou um tombo e você se arregaçou. Doeu pra caralho, não doeu? Aí conforme o tempo vai passando, vem a cicatriz e ela se torna rígida, né? Ali onde tem a cicatriz você não sente mais dor. Já reparou? E aí você fica adulto. Se acontecerem situações nas quais se pareça com aquilo que você vivenciou, naquele tombo que você tomou, adivinha, você vai sentir a mesma dor que você sentiu quando você caiu. Isso acontece com todas as pessoas. É assim que funciona o trauma, né? Porque assim, a dor não sentida, a dor não vivida, a dor engolida, ela não se destrói. A emoção não se destrói. A emoção só passa quando você sente. Como você sente a emoção? Atravessando, que é sentindo. Então, o que eu sempre ouvi, eu sempre fui muito criticada. Nossa. Mesmo entregando muito, a pessoa que entrega demais, sabe aquele clichê, aquele ditado ridículo que é prego que se destaca é o que toma martelada? Então, é bem isso. Quanto mais você entrega, mais as pessoas vão querer que você entregue. Quanto mais você funciona, mais as pessoas vão querer que você funcione. Mesmo que você esteja no bico do corvo, toda fodida. Então, esse é um gatilho pra mim. Se alguém, numa conversa, parecer, demonstrar que a pessoa tá me chamando de preguiçosa, de que eu não sou esforçada, que eu não faço por onde, pronto. A merda tá feita. Eu não sei lidar, eu explodo. Porque eu tô revendo trauma. É reatividade, instinto. Aí eu volto a me armar lá, porque assim, toda vez que eu era criticada quando eu era mais nova, eu reagia. Eu nunca fiquei quieta. Isso é culpa da minha avó Tília. A avó Tília era uma das mulheres mais fortes que eu já conheci em toda a minha vida. Muito apontada também, muito criticada por conta do jeito dela. Desbocada, não tava nem aí, baixinha. Eu acho que minha avó tinha menos de 1,5 m, mas, mano, ninguém levava uma com ela não, velho. E eu cresci pendurada na barra da saia dela. Foi o meu maior exemplo de força. E ela falava assim, se alguém fizer alguma coisa com você, revide. Caia gritando, mas não volta pra casa sem ter feito alguma coisa. Eu nunca levei um desaforo pra casa. Me arrependo, nem um pouco. Continua assim, tá? Não deixo ninguém levar uma comigo, não. Ninguém. Nem meu pai, nem minha mãe, e nem ela mesmo, porque até com ela brigava. Que saudade, vó. Então, se você é desse tipo de mulher que você não se curva, você sempre vai ser criticado. Se você for neurodivergente, piorou. Porque neurotípico não vai saber entender você. Tem neurotipos que se esforçam muito, tipo a minha irmã, os meus sobrinhos, mas outros não. E às vezes mesmo que eles se esforcem, não tem alcance, porque são pessoas feitas de plumagem completamente diferentes. O neurodivergente consegue entender um neurotípico, mas um neurotípico dificilmente vai conseguir entender um neurodivergente. Tem muita mulher autista em casa que não sabe que é autista. Então assim, a gente vai pesquisar. Às vezes essas críticas que você está recebendo é porque você é diferente. E não porque você é isso que as pessoas estão falando. Se eu fosse comprar
que eu sou preguiçosa, que eu sei... Mano, eu tenho 3 faculdades. Aí eu pergunto, as pessoas que me criticaram, tem quantas? Eu estudo todos os dias eu aprendo uma coisa nova. Aí me vem o Karnal na cabeça, que é um filósofo. Ele fala sobre ofensa, né? Quando aquilo atinge a gente. Se o que a pessoa tá falando pra você é mentira, não tem por que você se ofender. E se o que ela estiver falando for verdade, dá no mesmo. Só que no caso de um trauma, não funciona exatamente desse jeito. Porque a gente não tem, né, total controle pelas nossas emoções. Quando a tinta das emoções nos toma, esquece. Tem raciocínio. E nós somos essencialmente passionais. Spinoza disse lá, sei lá quando, séculos atrás, e a neurociência só corrobora isso agora. Não existe atitude e ação racional. Tudo, a emoção sempre vai vir primeiro. Então assim, se você se descontrola, se você se destempera, ótimo. Tá tudo certo. Agora, se você reprime, é aí que você adoece. E aí a gente tá nessa sociedade do normal, que o normal é ser equilibrado. A gente não pode se destemperar. A gente não pode mostrar as nossas sombras. E é aí que a coisa acontece. É aí que todo mundo fica doente. Aí tá todo mundo com ansiedade. Tá todo mundo com depressão. Por quê? Porque tá engolindo a porra das emoções. Né? Tanto neurodivergentes quanto neurotípicos. Todo mundo. 5%, segundo a Organização Mundial de Saúde, são lúcidos. O resto tá todo mundo na merda. Entendeu? Então não se culpe por reagir quando o seu espaço estiver sendo invadido. No sentido de que as pessoas querem que você seja de um jeito, sendo que o seu funcionamento é outro. Eu acho que muitos neurodivergentes não se mostram, os autistas não querem ser reconhecidos, não querem falar que são autistas justamente por conta disso. Porque se a gente fala, a gente tem que ficar lá traduzindo a alma. Ai, mas eu sou assim, mas comigo... Gente, cansativo. Sabe o que você faz? Não faz. Não justifica. Não fala. Fala para pessoas que querem ouvir. Essas que você já percebe que vem, deixa falando. Eu sei que às vezes a gente dá vontade de colocar certas pessoas nos seus devidos lugares. E também, se você tiver vontade, faça. O importante é você. Primeira máxima. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se ame. Mas principalmente, ame aquilo que as pessoas não gostam que você seja. Porque você é inteiro. E quando você se mostra inteiro, só vai ficar perto de você quem realmente te amar. Porque pelo menos você não tá fingindo como a maioria das pessoas na nossa sociedade, doente e tóxica.